Olá, uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. No poema, Ferreira Goulart ainda escreve que a tradução de uma parte na outra parte é questão de vida ou morte. Narrativa, discurso, retórica, abracadabra. Desde Platão e os sofistas até Foucault e Wittgenstein, passando por realistas, nominalistas e conceitualistas medievais, que a disjunção entre realidade e linguagem é reconhecido assunto filosófico. Para os populares, no entanto, no mais comum da vida, provável é que as palavras e as coisas estivessem tramadas ponto a ponto nas simpatias mais cotidianas. Será que o foco político atual nas questões de linguagem revela o horror diante da disjunção entre as palavras e as coisas, exigindo que a linguagem reocupe o lugar mágico que ocupara antes dos homens desconfiarem da existência dos deuses? Questão de vida ou de morte, como disse o poeta, a que serve a necessidade de nomear e renomear? Ao controle das coisas, do mundo, das identidades? A linguagem terá visto seus referentes se despendurarem da incerteza metafísica para alocarem-se nas certezas da política? Este é o Labocast, um programa do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, o Labo da Fundação São Paulo, PUC São Paulo. Comigo estão os pesquisadores Marcos Pena Júnior, que é economista, filósofo e mestre em ciências e engenharia da produção. É autor de Do Riso às Lágrimas, Poemas contra Ressentimentos, e do livro Visagens Nossas de Cada Dia, uma história da independência. E é também aqui no Labo pesquisador do Núcleo de Filosofia Política. Ao seu lado está conosco João Guilherme Neves, que é graduado em Filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco e pesquisador do Grupo de Pesquisa Comportamento Político, também aqui no Labo. Meus caros, a CNN Brasil noticiou que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, e seus especialistas querem mudar os nomes de variantes de vírus, do vírus antes chamado varíola do macaco. E este procedimento deve ser adotado em novos batismos científicos. No entendimento da OMS, o ideal é que vírus recém-identificados, doenças relacionadas e variantes recebam nomes com o objetivo de evitar ofender grupo cultural, social, nacional, regional, profissional ou étnico e minimizar qualquer impacto negativo no comércio, viagens, turismo ou bem animal. No fim, que a mudança faz parte de esforços para alinhar nomenclaturas com as melhores práticas atuais. João, quero começar com você te perguntando o seguinte: que melhores práticas seriam essas? Quais dos problemas do mundo que a troca de palavra pode resolver? Lendo a notícia, não tive como não lembrar de um livro chamado Virtuosismo Moral, deixa eu só confirmar o nome dos autores, Justin Tosi e Brandon Warnke, e que eles abordam exatamente esse ponto de como, para algumas pessoas, aparecer, a forma como elas se manifestam no mundo é mais importante do que, talvez, as suas ações, de fato. Durante o processo em que eu lia o texto e pensava, o meu primeiro pensamento foi de discordar de cara, mas rascunhando aqui, escrevendo, eu mudei um pouco do pensamento, mas existe um termo que eles usaram, é o que não consigo de certa forma aceitar, que é sobre falar de melhores práticas. Porque, exatamente, que melhores práticas seriam essas? Enfim, nos meus pensamentos aqui, eu vejo que, se nós pegarmos, por exemplo, associação da varíola dos macacos aos animais, ou de alguma outra doença, algum outro grupo de animais, eu entendo de que maneira isso possa afetar a natureza, ou enfim, porque pessoas que talvez não tenham tanto acesso à informação podem associar os macacos como os transmissores da doença e, a partir disso, enfim, buscarem matar aqueles animais, etc. Mas, de uma maneira social, isso me parece pura e simplesmente, com perdão a C.S. Lewis por pegar um pouco do gancho do cristianismo puro e simples, exibicionismo moral.
é preciso demonstrar que nós estamos, enfim, que nossas ações são boas. O que é bom exatamente, não sei como dizer. Oakeshott coloca na política da fé, a política do ceticismo, que parte do ser cético é você não acreditar que exista um exato bem coletivo que deva ser seguido, ou que o governo possa guiar as pessoas para esse bem coletivo. Então, essas melhores práticas é algo muito abstrato e que, ao meu ver, assim, é uma manifestação de exibicionismo moral, porque ela pega num ponto vago, que não tem uma explicação, e que não tem como, de certo modo, não ser aceito, porque quem é que vai se posicionar, de certa forma, falando não, eu quero que tal doença seja assimilada a um grupo, com possíveis consequências de que esse grupo sofra, enfim, retaliações, etc. Sabe? Ninguém vai se colocar exatamente contra isso. Mas as melhores práticas ficam um pouco no ar, o que isso quer dizer. Ô Marcos, o João começou com o martelo na mão, né? E deixa eu te perguntar, então será que essa história mesmo de trocar palavras para melhorar as coisas tem a ver com a nossa vaidade? Ô, João, boa noite. Boa noite também a todos que estão nos acompanhando, né? Eu acho que o João começou não só com o martelo, né, Ricardo? Boa noite também. Mas começou com o sarrafo lá em cima, né? Eu estou com a leitura aqui e tive um caminho muito parecido com o do João, né? De cara, me pareceu algo que eu teria uma certa contrariedade, né? Então, mas na hora que eu comecei também a elaborar um pouco as ideias, buscar algumas informações, eu tive um pouquinho de mudança de percepção, e essa parte final que o João trouxe traz muito isso também, que é o seguinte, né? Até tem notícia recente, né? Tinha um pessoal do interior de São Paulo que estava matando o macaco, né? Com medo da transmissão da doença, sendo que a transmissão ela está endêmica já, né? Está entre seres humanos e em locais, né? de circulação da doença entre seres humanos, e não do animal para o ser humano. Então, essa coisa do nome da doença, ela tem um peso, né? Eu concordo que isso é problemático, e tem uma perspectiva também de uma maneira, né, de certa forma, de amenizar um determinado impacto, né? Essa mudança do nome. E tem uma outra coisa também por trás disso aí, né? Que é uma mudança de nome, portanto é algo imposto, mas o nome lá atrás foi também imposto, né? Isso, para mim, é um ponto interessante pelo seguinte: eu comecei a elaborar a ideia, a raciocinar da seguinte maneira. Antes de desenvolver a escrita, e, portanto, né, atribuir as coisas de uma maneira formal ou formalizada, né, um nome tal, de uma maneira mais clara, mais rígida, talvez, primeiro a gente desenvolve a linguagem, né, ou a fala, melhor dizendo. Isso tanto do ponto de vista evolutivo, né, a gente tem registro aí de ter desenvolvido a comunicação oral há aproximadamente 500 milhões de anos, né, e a escrita só há mais ou menos 5.500. Então tem uma distância muito grande. Mas também do ponto de vista individual, né, a gente começa como criança imitando o que os outros falam. Então a nomenclatura está ali dada no dia a dia, né? Depois a gente vem desenvolver a escrita. Então essa vaidade social, né, como o João disse, do ponto de vista aí, eu acho que para outras aplicações, talvez no caso da doença nem tanto, mas para outras aplicações eu acho que seria muito mais direta, e eu teria uma tendência também a concordar com isso, eu iria nessa linha sim, né? Eu acho que tem uma certa coisa de vaidade, enfim, outras discussões que talvez a gente faça um pouco mais à frente na conversa, mas eu iria na tendência de concordar sim. No caso da doença, acho que tem um lado de proteção, como esse caso aí dos macacos sendo mortos, e não tem nada a ver, aliás, também na pesquisa, talvez vocês tenham pegado isso aí também, Ricardo, João, o original, o animal original que fazia muito mais a transmissão eram roedores, não eram nem macacos. Então essa coisa assim, do imposto, né, em algum momento alguém impôs que era a varíola do macaco, sendo que ele já era, provavelmente, né, tinha se contaminado a partir de roedores. Então a coisa tem uma problemática aí um pouco maior, né? Uhum. Ô, João, você falou da vaidade, então agora eu vou esticar um pouquinho mais para relações de poder, né? O politicamente correto não é apenas um manual de como se comportar educadamente à mesa, né? Então dá a impressão de que o uso da linguagem para o exercício de um poder, né, que tem essa dimensão, né, do uso da linguagem por exercício de um poder, né? Como é que você vê
isso no comportamento político? Carol Padovani falou aqui recentemente, ela, por sinal, é do meu grupo, e a gente teve uma discussão um pouco sobre isso, até para chegar a apresentar um trabalho tangenciando esse tema. E o que eu vejo é que as pessoas, e a psicologia social também mostra, que as pessoas são naturalmente avessas a criar discordância. E tem dois filósofos que escreveram um texto brilhante, Ariano Suassuna, que não gostava de gastar adjetivos grandes com pessoas que talvez não mereçam, mas um texto muito bom, chamado Epistemologia do Reconhecimento. É de Axel Honneth e Avishai Magalit. E o que eles vão falar é que existem duas coisas que nos guiam na sociedade: o reconhecimento e o não reconhecimento. O problema é que só o ser reconhecido, que eles chamam em alemão de erkennen, não basta. O que move o ser humano é o não ser não reconhecido, que é o anerkennen, que coloca a posição de, por exemplo, nós três estamos num grupo em que nós temos uma liberdade para falar o que nós pensamos. Mas digamos que a gente estivesse em um grupo que talvez a ideia fosse outra e que a maioria se colocasse como, não, o nome é negativo sim, não é vaidade, é por um motivo absolutamente justo, pelas melhores práticas. Talvez pela pressão social e pelo medo de ser não reconhecido, ou eu me acuasse, ou até chegasse a concordar que não, realmente tem melhores práticas aí que devem ser seguidas. Então essa relação de poder no comportamento político foi um pouco vista, os pesquisadores ainda tentam trabalhar em 2016, com a eleição de Donald Trump, por exemplo, que alguns atribuem aos eleitores tímidos, e que algumas pessoas, eu inclusive, estou tentando buscar se esse fenômeno pode se repetir nessa eleição, e que, de fato, essas relações de poder se manifestam e que têm um poder de mudar a posição das pessoas, seja com uma simples não manifestação ou com a manifestação de uma opinião contrária para poder se encaixar no grupo e evitar retaliação, repressão, ou ser simplesmente não reconhecido, que eles usam um exemplo maravilhoso que imagine você entrando numa festa e o ser reconhecido seria as pessoas olharem para você, riem, dão aquela risadinha, você foi reconhecido. Isso é legal. Agora imagine você chegar nessa festa, as pessoas olharem para você e elas não somente, talvez, sei lá, ignoram, elas olham para você e fazem cara de nojo. Isso faz com que o homem, com que o humano prefira evitar os conflitos, os atritos, e essa relação de poder se manifesta dessa maneira, no meu entender. Antes de passar para o Marcos, deixa eu insistir um pouquinho. Então, você está dizendo que tem uma coisa anterior ainda à linguagem, que é o nosso medo. Exatamente. Não é exatamente a minha área de estudo, mas foi falado, inclusive, quando estavam falando sobre a questão do autismo e sobre a questão da identificação social no Labocast passado, sobre como nós queremos pertencer. Então, esse medo do não pertencimento certamente tem um peso grande quando se fala de matéria de comportamento, da maneira de se posicionar, da maneira de aparecer em certos lugares, da maneira de se vestir. Imagino, a gente estava comentando antes da gravação iniciar sobre o jogo de futebol. Então, não tem nada melhor do que você lá no estádio, seu time faz um gol e você, sabe, comemora com a pessoa do seu lado. Imagine você estar no meio da torcida adversária. Quem seria o louco que se manifestaria numa situação como essa? Em minoria, podendo, enfim, tirando, obviamente, o lado do Brasil, que tem toda a violência, mas só o fato de estar em minoria já faz você ficar acuado e preferir evitar a situação e comemorar ali internamente. O Marcos, ainda considerando a linguagem, né, como aí um elemento importante nas relações de poder, no pragmatismo, assim, de uma maneira muito simplória, para falar de uma maneira simplória, a linguagem é ação. Né? E você acha que na base desses movimentos políticos atuais, em que a linguagem, a necessidade de fazer com que o outro diga as palavras corretas, adequadas, você acha que essa é a filosofia de base dos movimentos políticos atuais, identitários, sobretudo? Você está também perguntando, Ricardo, se o pragmatismo seria uma filosofia de base para os movimentos identitários. É isso? Isso, exatamente. Tá. Olha, eu acho que do ponto de vista, né, dessa perspectiva que você coloca, né, de uma maneira muito resumida, que por pragmatismo a linguagem é ação, eu acho que daria para enxergar que sim, né, seria de certa maneira sim.
Agora, se a gente pega por outras perspectivas, né, que também são alinhadas com o pragmatismo, por exemplo, da parte da semiótica, né, lá do Charles Peirce, por aí vai, eu acho que tem algo um pouco mais amplo, né, que é o entendimento de que a linguagem tende a transmitir, ou deveria pelo menos, né, ela tem um limite, que é transmitir algo que representa símbolos. Então, o movimento, no meu entendimento aqui, o que os movimentos identitários tentam fazer é o movimento contrário, é a partir da língua eu mostrar signos, né, símbolos e, portanto, a realidade de uma maneira diferente. Né? Então, tem um caminho aqui que eu consigo enxergar o motivo disso, né? Mas tem uma restrição, eu particularmente tenho uma restrição muito forte a essa visão de mundo. Né? Uhum. Eu entendo alguns motivos. Eu vou usar como exemplo aqui a questão de como se nomeia profissões, por exemplo, na língua inglesa, né? Especialmente nos Estados Unidos. Você tem, por exemplo, o cara que trabalha, né, no Congresso, o cara eleito, né, que tem um mandato para trabalhar no Congresso, que originalmente, durante muito tempo, se chama de congressman. Então, se é uma mulher que está ali naquela função, como é que você chama essa mulher? E daí vem, né, a questão de você insistir que, peraí, congresswoman, ou policeman, policewoman, né? E só que aí você tem a aplicação disso para outras coisas que me parece que são exageradas. Né? Não sei se é o caso da gente entrar aqui na discussão, já nesse momento, mas assim, me lembrei muito, pesquisando aqui para o bate-papo da gente hoje, e agora eu acho que é o momento que a gente está trazendo isso, eu lembrei muito de 1984, do Orwell, né? E da nova língua lá dele. Assim, a linguagem controla o pensamento. Isso ele está colocando lá na literatura, mas você tem uma base filosófica de discussão a respeito disso. Eu peguei algumas citações aqui de alguns filósofos que defendem, né, nesse sentido. Vamos pegar o primeiro Wittgenstein, por exemplo. Aqui eu estou colocando aspas para ele. As fronteiras da minha linguagem são as fronteiras do meu mundo. Né? Então, assim, eu consigo depreender daqui duas coisas. Primeiro, aquilo que eu tenho de cabedal linguístico, né, de fala, me dá o limite daquilo que eu consigo perceber, conhecer e exprimir. Mas também o inverso. Né? Se eu não conheço, eu tenho dificuldade de exprimir. Spinoza diz algo como, aqui não vai aspas, mas ele diz algo como: não comandamos as almas como comandamos as línguas. Então também aqui tem uma outra leitura. O que eu sinto, o que eu penso é difícil controlar, mas eu consigo controlar a língua. Então vai muito mais nesse sentido, e aí, mais uma vez, vai lembrando para mim aqui Orwell. Né? Maquiavel afirma: todo político, para condicionar o homem, deve necessariamente direcionar sua lógica por meio da linguagem. Ou seja, controlar seu pensamento por meio da linguagem. Hobbes também afirma: os humanos podem ser facilmente subjugados por um sistema de linguagem que combina medo e orgulho. Certo? Aqui já me dá uma coisa muito mais forte aqui de sistemas totalitários. Né? E von Humboldt diz: linguagem é visão de mundo. Então, assim, na hora que você tenta, de certa maneira, forçar o controle sobre a linguagem, nada mais se está tentando fazer do que controlar a ação de fato social das pessoas. Aí a gente volta um pouco para aquilo que o João estava colocando no início, um pouco de vaidade, mas também um pouco de jogo de poder. Né? Então, acho que vai muito nesse sentido. Então, vai ficando muito evidente, João, que a realidade, as coisas, estão de um lado e do outro está a palavra, a linguagem, o pensamento, é isso? Nós, modernos, não conseguimos mais imaginar que o nosso pensamento representa as coisas? Eu tendo a acreditar que sim, e eu queria novamente puxar para a questão da vaidade, porque existe um termo cunhado, eu não lembro exatamente o nome das pesquisadoras, mas a tradução direta minha aqui, é assimetria na atribuição de motivação, e que consiste basicamente em, no caso, no entender de que o meu lado pensa da maneira correta e o outro lado, naturalmente, está sendo guiado pelo mal. Então, quando, dando aspas aqui também aos autores do livro Virtuosismo Moral, eles colocam que o que não é óbvio para os outros é dolorosamente óbvio para o exibicionista moral. Então, acho que existe um lado que tem faz
talvez um esforço tremendo, ainda que não acrescente nada à discussão, em tentar torcer as palavras para se adequar à sua realidade, enquanto o outro lado trata isso com uma certa tranquilidade, não tenta, por exemplo, buscar esse tipo de comportamento, e a partir disso existe esse conflito entre... Thomas Sowell chama isso de entre os ungidos e as pessoas comuns. Então eu acho que eu não gosto de colocar como sendo um lado ou outro, mas existe talvez uma corrente que tente fazer uso das palavras para adequar a sua realidade, e uma corrente talvez formada talvez por uma maioria silenciosa ou não, que não busca fazer isso. Tá. Ô Marcos, então, vamos supor, então, que o que está em causa é uma adequação da realidade à linguagem de um grupo que se pretende no poder. A longo prazo, para o laço social, para a sociabilidade, para a política, o que é sustentável nesse procedimento em que, como dizia o Pedro Malan, no Brasil nem o passado é incerto, né? O que é sustentável quando você vai inventando palavras e essas palavras vão nominando realidades, mais ou menos ao bel prazer, seja do medo, seja da vaidade, seja do poder? Eu acho que você quis dizer que a frase dele é nem o passado é certo, né? Eu não tenho certeza nem sobre o passado. Isso. No Brasil, nem o passado é certo. É certo. E aí, de novo, eu só consigo lembrar de 1984. Vocês me desculpem, eu acho que eu estou ficando monotemático. Mas acho que é uma boa referência, né? Total, porque, inclusive, tem uma parte, né, do controle ali do Estado, do Big Brother, que é, inclusive, reescrever o passado, né? E aí pega um pouco disso que você está trazendo agora do Malan, né? Então, no limite, minha leitura é que isso leva à destruição, né? Não à destruição necessariamente da nossa forma de vida enquanto seres humanos e social de maneira geral, mas eu acho que é a destruição de certos aspectos da nossa vida, né? E não a construção. Porque, ainda que de maneira errática e com suas dificuldades, seus problemas, a construção ela se dá de forma um tanto quanto orgânica, pelo menos, né? É a vivência no dia a dia, a necessidade de sobrevivência, a troca, e aí a gente vai cunhando. Ora, como é que foram surgindo as palavras, né? A gente um comitê sentado e determinando, vamos chamar isso dessa forma, aquilo dessa outra forma. Não se deu assim. O que não quer dizer que a língua não tenha alguns desenvolvimentos que sejam agressivos e que alguns usos sejam agressivos. Ok, isso existe. E, eventualmente, sendo identificado, pode ser contornado ou melhorado, reformado, né? Para falar como por uma perspectiva filosófica conservadora. Mas eu entendo que essa tentativa, especialmente do ponto de vista social, de controle da linguagem, ela não nos leva para o caminho que os próprios, entre aspas, controladores acreditam que levará. Não leva para melhor, certo? Uhum. O que não quer dizer que não se precise do debate. O que eu entendo que é pernicioso aí é você fazer um controle forçado, né, da linguagem com uma determinada perspectiva, porque tem algo por trás. O que é que está por trás? Existe uma pessoa, um grupo de pessoas, uma ideologia, uma ideia que dá conta da realidade, certo? De maneira a explicá-la, ou pior até do que explicá-la, mas prescrever o que é melhor. E sendo capaz de prescrever o que é melhor, eu determino qual é a melhor palavra. E um uso pernicioso aqui, que eu acho que é muito claro, que a gente tem visto de maneira muito, muito disseminada, é o termo fascismo. Para mim é uma coisa impressionante, assim, né? A gente tem um livro do Stanley Payne, que é um dos maiores historiadores da história do fascismo, né? Espanhol, mas radicado nos Estados Unidos, foi professor muito tempo lá, tem várias obras, historiador político, mas historiador do fascismo, muito forte. E, assim, você estuda aquela obra, cara, não dá para chamar essas coisas de fascismo. O uso, né, pejorativo da palavra, de onde surgiu, né, ele surge na União Soviética,
justamente para jogar uma pecha negativa sobre o grupo que era de fato nazista, né? Que é fascista, que eram os nazistas e tal, quando se tornaram ali inimigos. Mas passa a fazer uso da palavra para qualquer pessoa que seja contrária ao regime. E é meio que isso, né, que a gente vem vivenciando. Então, assim, o uso forçado de um termo. Eu não vejo construção nisso, eu vejo destruição. O Nelson Rodrigues falava sobre o marxismo atmosférico no Brasil, né? Você não precisa ler Marx, ele pega no ar, né? Talvez estejamos na era do fascismo atmosférico, né? E aproveito essa ideia que o Marcos trouxe, João, sobre a possibilidade de haver uma espécie de comitê que define a gramática do mundo, das coisas, né? Para fazer um exercício, né, da minha parte, que é assim, de marxismo de ensino médio, né, que divide entre o proletário, né, e o grande capitalista, né, que é o dono do capital. Quem é o dono da gramática? Quem é o capitalista da gramática e quem são os proletários, então? Quem são os alienados? A gente falou muito de Orwell aqui, Marx especialmente, e existe outro romance que é daqueles que você pega hoje em dia e fala, gente, isso aqui é um romance, não é um manual, não é para seguir o que estava aqui. Enfim, e é a Revolta de Atlas, de Ayn Rand, e ele tem ele trata desse ponto que Marcos trouxe, que o comitê que existe, não, por mais que queira construir, ele não vai construir, porque é inevitável que aconteça uma ruptura social. Porque os interesses do comitê, caso haja, e eu não consigo identificar qual é hoje em dia, não são os mesmos da população em geral. Você vê, recentemente a gente teve um caso, eu não vou nem entrar na questão do fascismo ou de outros termos mais polêmicos, como, por exemplo, o denegrir, mas você vê a tentativa de dobrar a realidade. Veja bem, o que os nossos olhos pegam. Em ambientes mais claros, nós vemos bem, em ambientes mais escuros, nós não vemos tão bem. E recentemente, na abertura de um evento, não lembro exatamente qual foi, a apresentadora soltou que, aspas para ela, vamos esclarecer, ou talvez escurecer a questão. Como se a palavra escurecer, nesse sentido que ela queria usar, pudesse significar também ver melhor. E, veja, a etimologia da palavra é clara. O esclarecer está no sentido de ver de forma mais clara, ver melhor, e o escurecer, você não vai ver tão claramente porque está escuro. E essas palavras as pessoas tentam dobrar essas palavras. Com que intenção? Não me cabe colocar aí. Talvez precisássemos de um podcast de 4 horas aqui para conseguir falar. E esse comitê aí, caso exista, eu peço a ele que revise suas intenções, porque elas não batem exatamente com o que a sociedade em geral parece querer. Eu tenho que dizer uma coisa para vocês. O tempo é uma coisa que a gente não consegue, por melhor palavra que a gente dê para ele, a gente não consegue, por ser matemática, a gente não consegue mudar. E é o tempo que está me cobrando aqui, dizendo que a gente vai ter que encerrar uma conversa que estava só esquentando. E quero encerrar dizendo que talvez a discussão entre Platão e Protágoras, entre Platão e os sofistas, ainda está de pé. Eu espero que eu possa reunir vocês dois novamente numa próxima, talvez para continuar o assunto, ou desenvolver um outro assunto. Agradeço muito a vocês e quero dizer para as pessoas que estão nos acompanhando, siga o Labo nas redes sociais e até o próximo Labocast. Tchau, tchau.